Olá, muito boa noite para vocês. Vamos aqui à história da Paixão de Cristo? Pois é, vamos então seguir com o nosso estudo. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, com a minha Bíblia aqui na mão, tá bom? E eu gostaria muito que você prestasse atenção. Nós vamos falar segundo o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo de número 14 e estamos próximos a terminar, né? Próximos a terminar o livro do profeta Marcos. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele declara sobre cada um de nós autoridade. Nós ganhamos a autoridade do Senhor Jesus para anunciar o nome dEle, para falar dEle, para mostrar quão grande Ele é e quanto Ele pode fazer por nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, Ele sempre nos prepara, está sempre nos dando o preparo, nos dando o ensinamento para que a gente se derrame em autoridade no nome dEle. Você entende? Às vezes nós pensamos assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei como fazer para anunciar o seu nome, para falar das coisas do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos prepara. Você não precisa decorar coisas, nem assim, por exemplo, mas eu não sei falar os versículos, eu não sei falar qual é o capítulo, eu não sei como fazer. Não precisa se preocupar com isso, porque no momento correto em que você tiver que falar de Jesus para uma pessoa, o próprio Espírito Santo que habita em você vai se declarar para aquela pessoa e a pessoa então vai se dobrar aos pés do Senhor Jesus. Quando a pessoa entende o que o Espírito Santo quer, então a pessoa se dobra aos pés dele. Você entende? Porque Jesus, a finalidade dele é de chamar, né? A finalidade de Deus é de chamar os que estão oprimidos, os que estão tristes, os que estão buscando alcançar alguma coisa. E essas pessoas que estão tristes, que estão aflitos, né? Estão pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não sei, me ajuda. E o Senhor, Ele dá autoridade para essa pessoa através do Espírito dele, através do Espírito Santo que habita em você, quando você abre a porta do seu coração, quando você permite que esse Espírito tão benevolente, tão maravilhoso, ele penetre no teu ser e limpa toda a sua alma, limpa a sua consciência, limpa o seu coração e traz então dele. Aí é ele que habita em você. É ele que habita em você e vai te transformando, vai te limpando, né? Vai fazendo como ele fez com Naamã, né? Naamã, ele era um guerreiro todo cheio de lepra, né? E escondia suas lepras através da sua vestimenta. Mas aí, o que aconteceu? Ele então procurou um profeta, e o profeta então falou para ele o que ele deveria fazer. Então ele foi tomar banho naquele rio, né, no rio de águas que ele achou que era imunda, que era suja, mas ele tomou lá, deu 7 mergulhos e saiu de lá com a pele limpa, com a sua alma limpa, né? Não só a pele, mas a sua alma, tudo nele se transformou. Então, não se deixe levar pelos comentários das pessoas. Fulano não pode, fulano não sabe, fulano não vai saber falar do Senhor, o fulano não sabe anunciar. Não se preocupe com o que os outros falam. Vigie somente, é oração e vigilância. Se você vigiar quanto ao teu próprio ser, confiar nesse Deus Todo-Poderoso, Ele tudo fará por você. Tudo Ele fará, tá bom? Jesus, a única coisa que Ele quer de nós é que a gente venha
se derramar aos pés dele em obediência e fé. Obediência e fé. Quando nós obedecemos, como nós buscamos cada vez mais ter fé nesse Deus grandioso, tudo Ele faz pela gente. Passe o que você passar, custe o que custar, Ele não vai te deixar no chão. Ele vai te colocar de pé e vai te levar para a rocha mais alta que Ele. Que é Ele, você entende? Vai te levar para a rocha mais alta, né? O Senhor nosso Deus, Ele nos promete muitas coisas. A palavra dele diz aqui, na palavra dele, na nossa Bíblia, tem muitas, mas muitas promessas. E todas elas deverão ser cumpridas nas nossas vidas, porque o Senhor não é homem, o homem mente, né? O homem mente, mas o Senhor, o ser soberano sobre todas as coisas, Ele é perfeitíssimo em tudo. Ele é justo e Ele faz acontecer o extraordinário na sua vida. Quando você pensa que não, tudo se faz novo, porque Jesus é boas novas, né? Ele sempre traz coisas boas, as boas aventuranças, né? O que quer dizer uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, uma pessoa que busca, uma pessoa que quer estar sempre na presença do Pai. Essa é uma pessoa bem-aventurada, porque ela quer estar se lançando, né? Se lançando aos pés do Senhor, tá certo? Essa é a minha palavra para vocês, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Vamos para o nosso estudo? Vamos, né, dar continuidade que é o nosso estudo quanto o segundo evangelho do livro de Marcos, né? Nós vamos falar hoje sobre a história da paixão, da paixão de Cristo, né? E aí eu vou vir com a explicação, vou ler aqui, vou vir com a explicação para você e você vai ficar atento e guardar tudo que é de bom dentro do seu coração para você, verbalizar, anunciar, levar a palavra para outra pessoa, tá bom? Não esqueça de compartilhar e se você é novo que está chegando, né, se inscreva no canal, seja você um grande evangelizador, deixando sempre uma palavra carinhosa para alguém quanto ao evangelho, quanto à palavra do Senhor Jesus, porque Jesus, Ele é amor, justiça, segurança, né? O legado do nosso Deus que Ele deixou para a gente é que a gente tenha amor a si próprio e ao próximo, tá certo? Cuidemos de nós mesmos, do nosso ser e cuidemos também do próximo, de outras pessoas que às vezes precisam ouvir da palavra do Senhor para se livrar das lepras, dos pesos, dos pecados, de tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor, tá certo? Vamos lá então, eu vou ler aqui o capítulo de número 14, iniciando no versículo de número 1, que diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e muito preço, ou seja, de valor, né? Bem, um valor alto. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem
quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Olha que coisa linda, não é mesmo? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Então, Judas foi comprado, ele foi corrompido, ele foi comprado para que os guardas da época, né, pegassem Jesus para matá-lo. Então, veja bem, vamos entender aqui o que está dizendo aqui, quanto do versículo 4 ao versículo 7, né? No versículo 4, ele fala que alguns houve que em si mesmo se indignaram. Então, eles ficaram indignados porque aquela mulher, ela derramou o perfume, né? O alabastro, né? No caso aqui, sobre Jesus. Então, isso aqui, quando Jesus disse que ela fez uma boa obra em relação a ele, aqui está se falando, está querendo se referir que algumas pessoas, principalmente aqui, no caso Judas, se opuseram à atitude de fé da mulher, né? Daquela mulher, ela teve fé, Maria teve fé, foi advinda de Maria por considerarem um desperdício. Então, aqui em grego a palavra desperdício é a mesma para perdição, que quer dizer termo que se refere a Judas, tá bom? Então, isto ao trair o Senhor Jesus, ele perdeu a autoridade da salvação. Deus, ele sempre nos dá autoridade, né? É o que eu estava falando. Aqui, neste caso, Judas perdeu a autoridade da salvação e assim desperdiçou a vida eterna dele. Já Maria investiu tudo que possuía, adorando o Salvador e aproveitando assim a oportunidade de ser salva. Quando se fala no versículo 8, esta fez o que podia, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura, isso é Jesus falando, né? Então, aqui vamos falar quanto aos religiosos que afirmam que a adoração a Deus deveria seguir os rituais de maneira formal e legalista, com legalidade. Mas Maria, porém, ousou mostrar que honrar o Senhor é algo mais profundo do que as engessadas concepções humanas que os humanos supõem, né? Não é só aqui no caso falando que os rituais teriam que ser de forma formal, né? Então ela quebrou um vaso sobre o Senhor Jesus contendo o mais precioso nardo da época, que era um perfume, né? Era um líquido muito cheiroso que ela derramou sobre Jesus. Então a intenção dessa mulher era exaltar ao Senhor Jesus, né? Mesmo sendo de uma forma diferente, né? Outra forma que ela também usou de uma forma de louvor, né? Foi uma forma de louvar ao Senhor, né? Muitas pessoas louvam ao Senhor Jesus, gostam de louvar, né? Sentem bem, glorificam o nome do Senhor. Então, Maria, ela compreendeu que o Salvador merecia o melhor de toda a sua vida. Você entende? Portanto, com esse entendimento e essa coragem, ela fez algo útil ao Senhor Jesus. Então, o mestre afirmou que Maria, o mestre que é Jesus, afirmou que Maria ungiu o seu corpo, preparando-o para o sepultamento, porque ele já sabia que ia acontecer com ele, né?
por causa das aflições e tudo mais que ele vinha sentindo, ele já sabia o que ia acontecer com ele, sabia que Judas iria traí-lo. Judas foi corrompido e então foi comprado por algumas moedas, né? Então, veja bem, deixa eu falar uma coisa assim para vocês. Aqui tem muito mais coisas que eu posso ler aqui quanto à explicação que está aqui. Mas eu quero ser bem sucinta com você e eu vou falar um pouco menos aqui. Vou falar um pouco menos. Veja bem, Jesus, ele assumiu o peso, né, o peso nosso, o peso dos nossos pecados que foi derramado naquela cruz, o sangue dele, ele derramou o sangue dele naquela cruz porque ele assumiu o peso dos nossos pecados. Então isso é uma grande declaração de amor, igual a esse não existe um amor incondicional. É por isso que nós celebramos a paixão de Cristo. A paixão de Cristo ela é celebrada por causa do sacrifício incondicional de amor, né? Esse amor incondicional de Jesus para que a gente viesse ter vida, né? Para a gente receber essa vida eterna. Então, a vitória que nós temos, a vitória final da vida sobre a morte de Jesus, né? Isto apesar que a morte, nós ficamos alegres, mas ao mesmo tempo entristecidos, né? Porque foi um mal feito para o Senhor, mas ele se mostrou, né? O quanto ele tinha esse amor. Então ele declarou através da sua morte naquela cruz, o amor que ele tinha por nós, incondicional, que ele tinha não, que ele tem, né? Então a paixão de Cristo, ela refere-se ao sofrimento de Jesus. Ela quando se fala disso, da história da paixão de Cristo, está se falando quanto ao sofrimento de Jesus para a salvação de todos aqueles que acreditam nele, que acreditam no seu sacrifício, naquele sacrifício da cruz, você entende? Então imagina, se coloca no lugar de Jesus e veja quanto sofrimento que ele teve. Ele passou vergonha, ele passou solidão, ele passou traição, ele passou muitas aflições. Imagina. A solidão foi triste para ele, as vergonhas que ele passou, né? As traições que ele teve de muitos, né? E ainda assim ele aguentou todo aquele peso, né? Peso de carregar aquela cruz, aguentou o peso dos nossos pecados, ele aguentou o peso dos nossos pecados, dos nossos erros, né? Então, por isso que se fala da paixão de Cristo, né, que está falando, quanto diz aqui, quanto à paixão de Cristo. E aí depois, então, vem quanto a celebração da Páscoa, né, e vem falando que no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, foi enviado 2 discípulos, né, que disse: ide à cidade, né? Jesus enviou 2 discípulos e disse para eles assim: vai até a cidade, aqui no caso é ide à cidade, né? Vai até a cidade e o homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. Então os 2 discípulos teriam que ir até a cidade, eles viriam esse homem com um cântaro de água e eles deveriam seguir esse homem. De onde quer que ele entrasse, se ele entrasse numa casa, dizei ao senhor da casa. A pessoa que ele entrasse numa casa, ele deveria dizer o seguinte, o discípulo: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ou seja, qual o local onde nós vamos nos sentar para comer, né, da Páscoa com os discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado ali, preparai-a para nós. Então ele encaminhou aqueles 2 discípulos para preparar o local onde eles
eles fariam a celebração da Páscoa. Então, aí Jesus, e saindo, os discípulos foram, né, à cidade e acharam como lhe tinha dito, fizeram tudo quanto o mestre havia dito para a preparação da Páscoa. E chegada então a tarde, né, que todos os outros 12 foram, não foi? Todos os outros 12 discípulos. E quando eles estavam todos assentados, já preparados a comer, então Jesus disse-lhe isso: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. Então Jesus já sabia da corrupção, né, que foi Judas que o traiu. E eles começaram a entristecer-se e dizer um para os outros: sou eu? E aí o outro: sou eu? Cada um deles ficava assim: será que sou eu? Será que sou eu que o Senhor está dizendo? Então, mas ele mesmo respondendo disse, olha o que Jesus disse: é um dos 12, é um de vocês dos 12 que põe comigo a mão no prato. Aquele que colocar a mão no prato que Jesus estava, que colocasse, seria esse. Então, na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ali daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para o tal homem não houver nascido. Então, olha o que o Senhor Jesus disse. A traição não é coisa boa. Ele disse, bom seria para o tal homem não haver nascido. Ele está dizendo, para que uma pessoa dessa, né, quer fazer uma maldade tão grande, né? Foi corrompido pelos soldados para entregar Jesus, né? Então, houve aí uma grande traição. Por isso que nós fazemos essa celebração quanto à paixão de Cristo, né, que refere-se ao sofrimento de Jesus para a salvação daqueles que acreditam no seu sacrifício, que acreditam no sacrifício dele naquela cruz. Então, aqui na Bíblia, no versículo de número 22 a 24, ele fala, e comendo eles. Então, ele está falando quanto à refeição da Páscoa, que surgiu lá no Egito, na ocasião da libertação dos hebreus da escravidão, tá? Está escrito isso em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 28. Então, os elementos usados eram pão sem fermento. Eles usavam pão que não usava fermento, as ervas eram amargas e também tinha o cordeiro. Então, naquela noite, o Senhor Jesus seria o Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. Ele seria pego, né? Por isso, ele tomou os dois componentes da mesa, o pão e o vinho, para mostrar a obra da redenção na cruz e instituir a Santa Ceia para a igreja. Por isso, fazemos a Santa Ceia, né? Então, o pão, ele está simbolizando o seu corpo, simboliza o corpo de Jesus, que seria massacrado em sacrifício, né? O pão, sempre quando a gente vai, né, sempre fazer a Santa Ceia, né? Todo mês nós fazemos a Santa Ceia em celebração, né? Por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, né? Porque ele morreu por nós, né? Então, o pão, ele simboliza o seu corpo, e já o cálice que tinha o vinho, que continha o vinho, ele representava ali o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que seria para que foi derramado para o perdão de nossos pecados, de nossos erros. Então, esse cálice, né? O cálice, depois de ter quando ele abençoou o pão e ter dado aos discípulos, o Senhor Jesus tomou o cálice com o vinho e entendeu, né, essa celebração.
e tomou o cálice com vinho e mostrou para cima e disse: esse é o cálice, é o meu sangue, né, que é dado por vós. Então, aqui você entende porque é preciso voltar à primeira, por que é preciso celebrar a Páscoa, por que é preciso, porque é por causa do sangue do Cordeiro, o sangue derramado de Jesus naquela cruz. Então, é isso que está querendo explicar aqui quanto à história da paixão de Cristo, tá certo? Amanhã eu venho com você para falar sobre, dar continuidade aqui, falando sobre a ceia, né? Eu vou dando continuidade e também vou falando quando os discípulos assentaram-se lá para orar, né? No Getsemane, tá? Lá no monte, né? No Getsemane. Tá bom? Então, amanhã eu venho falando com vocês sobre isso. Espero que você tenha entendido, preste bem atenção. Não esqueça de fazer a oração e você não esqueça de entender o que significa a gente estar procurando, né? Quanto à palavra do Senhor. Eu queria dar uma explicação aqui para vocês, que eu anotei aqui, mas eu não estou achando. É necessário, gente, que nós tenhamos fé. É necessário que a gente tenha fé. A fé, quando nós oramos, é necessário que a gente tenha fé. Você entende o que eu falo? A fé, ela é possível. Mas quando você ora sem fé, aí se torna impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É necessário que aquele que conhece esse Deus, que sabe que Ele existe, é necessário que se creia, porque Ele existe, Deus existe. Você acha que não existe, você que acha que isso aí é coisa do passado, Deus não existe, mas Deus existe. E Ele é galardoador, né? Ele, para aqueles que o buscam, Ele dá o melhor para aqueles que o buscam. Então, o segredo numa oração é o orar com fé. Você entende? O segredo da oração é você orar com fé, você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e lá você se declarar ao Pai, falar tudo para o Senhor, nosso Deus, que Ele está te ouvindo. Ele ouve tudo que você fala. Tudo que você fala, Deus ouve. E os anjos dizem amém, tá certo? Então é necessário verbalizar coisas boas, sempre coisas boas, tá? Porque quando nós oramos, nós temos que orar não só pela gente, mas nós temos que orar pelas outras pessoas também. Você entende? Ore pelos outros, pelas suas irmãs, seus irmãos, seu papai, sua mamãe, seu vovô, sua vovó, né? Seus sobrinhos e sobrinhas, tios e tias, todos, primos e primas, mas também ore pelos seus amigos, porque o Senhor Jesus, Ele orava por todos, e Ele nos ensina que quando nós acrescentamos mais pessoas na oração, Deus então Ele dobra o nosso galardão, o que ele pode nos dar de melhor. Você entende o que eu falo? Então a oração a Deus tem que ser uma oração de fé, uma oração que agrade a Ele, tá certo? Nós precisamos de uma oração que agrade a Deus. Era outra coisa que eu ia falar a vocês, mas eu não estou achando aqui. Mas depois eu vou achar e vou, então, ler para vocês, tá bom? Eu vou ler para vocês um negócio que eu escrevi aqui, que eu vi o pastor falando, que eu achei muito, muito, muito bom. Então, é necessário que a gente tenha essa fé, para que a gente venha sentir a glória de Deus nas nossas vidas, tá certo, gente? Faça isso. Eu não estou conseguindo achar aqui, porque é tanta coisa no meu caderno, olha a grossura do meu caderno. Ele é grosso. Então eu já escrevi, já tenho muitas coisas escritas nele. E eu anotei uma coisa aqui, eu não me lembro qual foi a página,
qual foi a folha, mas eu anotei um negócio aqui que eu queria muito ler para vocês, que eu ouvi o pastor falando e eu achei assim de grande importância. É muita coisa, mas depois eu vou achar e vou trazer para vocês, tá bom? O importante é que eu já deixei a minha palavra amiga de hoje sobre a história da paixão de Cristo, tá certo? Então você seja uma pessoa que seja você uma pessoa que gosta de anunciar a palavra do Senhor. Seja você um evangelista também. Então, leve essa palavra amiga para alguém, transborde do seu amor, assim como Jesus transbordava do amor dele para todos nós. E ele sofreu, o sofrimento dele naquela cruz mostrou quão grande o amor dele foi por nós, em prol ele estava pagando por erros que nós cometemos, né? Pelos nossos pecados. Ele provou ali o quão grande o amor dele é, tá certo? Então, amanhã eu venho falar com vocês quanto ao restante. Eu não achei aqui, mas amanhã eu dou continuidade a esse assunto, tá certo? Que Deus abençoe você grandemente. Fique na fé, permaneça aqui comigo. Leve essa palavra amiga para alguém, convida mais uma pessoa para o nosso canal, né? Seja um evangelizador, seja um homem e uma mulher de Deus, um rapaz, uma moça de Deus, né? Pessoas que gostam de levar o que é bom para o outro, né? Bom seria, lembra sempre, bom seria para aquele que não faz uma boa obra, nem ter nascido. Porque ele fala no versículo 21 aqui do capítulo, só que aqui no caso ele está falando sobre Judas, né? Nós não somos Judas, nós somos pessoas que entendemos quão grande e maravilhoso é esse Deus. Ele aqui está dizendo, ó, na verdade o Filho do Homem vai como ele está escrito, mas vale como ele está escrito, né? Mas ai daquele homem a quem o Filho do Homem é traído, né? Por quem o Filho do Homem é traído? Bom seria para o tal homem não haver nascido. Então, para que adianta o nascimento de uma mulher, de um homem que não se deixa o Senhor Jesus transformar a sua vida, mudar a sua vida, para anunciar o amor dele? Para que viemos esse mundo? Só para o sofrimento, para passar por trevas, por coisas ruins? Creio que não, né? Não é isso que você quer para a sua vida, não é mesmo? Não é isso que ninguém quer. Nós queremos sempre estar no melhor de Deus. E o melhor de Deus é a luz dele. É esse amor, esse legado de paz, de segurança, né? De andarmos sempre na presença dele em justiça e em verdade, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele quer. Tchau.